Oi, gente. Boa noite. Vamos começar nosso último dia da semana. Vamos começar com a palestra do doutorando da Psico aqui de Ribeirão, Marathon Bolato. E ele vai falar sobre famílias compostas por pais gays e mães lésbicas e seus filhos, conceitos e pesquisas, que é o que ele vem pesquisando. E depois vamos ter a apresentação, exibição do filme Moonlight, e depois uma discussão com o que sobrar de tempo, na verdade, porque temos que ficar aqui até as 10 horas. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Comissão da Semana da Diversidade aqui de Ribeirão Preto pela iniciativa, pelo evento, e agradeço o convite pela essa palestra. É um prazer estar falando sobre esse tema com vocês. Como o Alexandre disse, o meu tema de hoje é um tema que eu venho trabalhando ao decorrer do tempo na minha trajetória acadêmica. E o título é esse: Famílias compostas por pais gays, mães lésbicas, seus filhos e suas filhas, conceitos e pesquisas. Eu sou doutorando em psicologia, eu sou psicólogo primeiramente, doutorando em psicologia aqui na Faculdade de Filosofia, junto ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, o LAPS, e junto também com o Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual, o VIDiverso, ambos da Faculdade de Filosofia. Falar brevemente da minha trajetória acadêmica. Eu venho trabalhando nessa temática desde a minha graduação. Na iniciação científica, então, em 2009, o tema da minha iniciação foi a representação social de estudantes universitários sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. O meu mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, o tema do meu mestrado é Desvelando a Família Homoparental, um estudo sobre os relatos de casais homossexuais com filhos. E, atualmente, a minha pesquisa de doutorado leva o título A Família Homoparental nas vozes de pais gays, mães lésbicas e seus filhos e suas filhas. Tanto no mestrado quanto agora no doutorado, as minhas pesquisas são financiadas pela FAPESP. Então, mais ou menos, o meu roteiro de fala, né? Eu estimei uma fala em torno de 30 minutos para a gente hoje. Inicialmente, eu faço uma introdução sobre os conceitos de família, homoparentalidade. Depois, eu apresento poucos dados das minhas pesquisas de mestrado e doutorado, alguns dados selecionados. Caminho para as considerações finais e deixo um tempo para a gente poder conversar, comentários e perguntas. Tudo bem? Então, para iniciar, o grande eixo aí que conduz a minha pesquisa é família, né? O que é família? É um tema muito amplo que eu tento caminhar para uma definição dentro das minhas pesquisas, né? Então, família, dentro do contexto atual, contemporâneo, e dentro da ótica ocidental, né? Está falando de um recorte aí de família, é a instituição mais comum onde convivem os indivíduos, né? Ela é um núcleo organizador onde se estruturam e transmitem os valores culturais. Além disso, a família é onde se desenvolvem as normas de conjugalidade, filiação, parentesco, cujo objetivo final é ligar os indivíduos entre si, entre o núcleo familiar e a sociedade, né? Então, numa perspectiva histórica, nós vemos que a família, o termo família, ela passa por variadas transformações durante toda a história da humanidade, né? E com isso sempre ampliando o significado do conceito do termo família, né? Nesse sentido, nós temos vários modelos de família ao decorrer da história, né? E esses variados modelos de família que nós estudamos não devem ser entendidos como uma crise na instituição familiar, né? Ele só reflete as mudanças que ocorrem na sociedade ao decorrer do tempo. Mesmo considerando que a instituição familiar passa por modificações na sua estrutura, na sua dinâmica,
ao decorrer do tempo, ao decorrer da história, atualmente, em nossa sociedade, o modelo de família legitimado e reconhecido é enquadrado no modelo dentro de uma família nuclear, monogâmica, a partir de um casamento heterossexual. O que significa isso, né? O enquadramento nuclear monogâmico é um casal de homem e mulher e seus possíveis filhos. É esse dito modelo, no senso comum, modelo tradicional de família, né? Esse modelo tradicional de família, essa ideologia, né, ela norteia fortemente as nossas práticas socioeducacionais, né? Esse ideal do que é o modelo familiar, né? E, desse modo, ela segrega as demais organizações familiares alternativas que vão se distanciando desse imaginário. Então, considerando essas variadas transformações das famílias e os alternativos modelos familiares que existem, se insere as famílias compostas por casais do mesmo sexo e seus filhos e suas filhas, né? Também denominados como família homoparental, ou na linguagem jurídica, as famílias homoafetivas, né? Recebem essas denominações aí. Então, para começar, o que é homoparentalidade, a partir dessa definição? A homoparentalidade é um neologismo muito recente, foi definido entre 1996 e 1997, na França, que nomeia, então, a singularidade de um adulto que se autodesigna homossexual para exercer a parentalidade. É uma definição muito simples, né? Entrando, então, nesse conceito da homoparentalidade. Parentalidade, então, é a parentalidade de homossexuais, ou seja, mães lésbicas e pais gays, né? E envolvem duas esferas distintas, que é a homossexualidade e as funções da parentalidade. Então, são duas esferas que se entrecruzam aí no caso. Homossexualidade, orientação ou exercício afetivo sexual, é um termo por si só. Funções da parentalidade, o que é ser pai, o que é ser mãe. É cuidar e educar os filhos, né? Então, são duas esferas, como eu disse anteriormente, homossexualidade e parentalidade, esferas distintas e independentes, que nesse caso se entrecruzam, né? Nesse sentido, a homoparentalidade não institui novidades acerca de parentalidade, né? O que é isso? Na configuração familiar, seja ela monoparental, biparental, homoparental, pluriparental, né? O caráter da parentalidade, né, que é o exercício, os direitos de cuidado com os filhos, não se altera, né? E esse trecho acho que é bem interessante, que parentalidade familiar, o importante então é a organização psíquica dos que cuidam da criança, isto é, o fundamental para o desenvolvimento do indivíduo é a possibilidade de ele manter relações saudáveis com os seus responsáveis irmãos e permitir o desenvolvimento de todos os indivíduos que formam a família, né? A partir, então, desse embasamento, que eu dou prosseguimento à lógica, né, da minha fala. O que eu digo sobre a homoparentalidade no contexto brasileiro, né, afunilando aí um pouco a temática, né? Nós vemos, então, no censo de 2010, que existiam, em 2010, aproximadamente 60 mil casais que se autodenominavam homossexuais no Brasil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável para casais do mesmo sexo, legitimando-os juridicamente como entidade familiar. 2 anos depois, 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que habilita a celebração do casamento civil ou da conversão de união estável em casamento para casais do mesmo sexo, né? Então, nós vemos que a nossa atual Constituição permite aos casais do mesmo sexo a possibilidade de casamento civil, resguardando, então, seus direitos e seus deveres
humanos, civis, sociais e políticos, né? Tais fatos, então, são um marco na conquista de direitos pela comunidade LGBTI, né? Apesar de considerar esses avanços que acontecem na esfera legislativa, jurídica e social, ainda, na realidade brasileira, pouco se sabe sobre as condições concretas em que vivem essas famílias, né? Como eles estão gerindo suas vidas. Por exemplo, como são suas famílias? Eles sofrem preconceito e discriminação social? Né? Elas são acolhidas por suas famílias de origem, no caso? Entre variadas questões aí que se colocam, né? A psicologia, de onde eu falo, né, entre outras áreas afins, pouco tem se debruçado, na realidade brasileira, para investigar as condições que essas famílias se encontram e vivem, que eles podem nos relatar, né? Isso difere da literatura internacional. Estou falando da realidade brasileira. Tá? A partir desse momento, eu começo a falar, então, das minhas pesquisas, né, que eu tenho desenvolvido. Diante do que eu disse anteriormente, a questão que norteia as minhas pesquisas, a principal questão é como vivem e se relacionam, tanto no âmbito privado como público, as famílias constituídas pelos casais do mesmo sexo e seus filhos e suas filhas, né? A partir do objetivo, que é conhecer e analisar as vivências familiares a partir das vozes desses casais e de seus filhos e suas filhas, né? Na minha trajetória, então, do mestrado e do doutorado, eu entrei em contato com 23 possíveis famílias homoparentais que pudessem participar do estudo. Dessas 23 famílias, 8 efetivamente participaram, por diversos motivos aí, né? Então, eu tive acesso ao universo dessas 8 famílias. Essas famílias que eu entrevistei são provenientes do estado de São Paulo, de Minas e do Rio. Os meus projetos de pesquisa, eles foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, é importante dizer. A coleta de dados com essas famílias, elas foram realizadas pessoalmente por mim, nas cidades em que eles residiam, né? A minha pesquisa se insere no enfoque de pesquisa qualitativa em psicologia. Então, nós temos um recorte aí de onde eu falo. Eu trabalhei principalmente com 2 instrumentos para a coleta de dados, né, que são um questionário socioeconômico e uma entrevista em profundidade, né? Essa entrevista foram audiogravadas e, posteriormente, foram transcritas na íntegra. Eu trouxe aqui para vocês detalhes básicos dessas 8 famílias, para exemplificar aqui, né? Então, primeiramente, as 4 primeiras famílias são famílias compostas por casais de homens, né? Então, nós temos aí a primeira família, o Pedro e o Heitor, a idade deles, né? Eles estão juntos há 21 anos, por meio de união estável, e eles adotaram a Adélia, de 11 anos, e a Lara, de 2 anos. As 2 são irmãs biológicas, são filhas da mesma mãe. Tá? O segundo casal de homens, o Cândido e o Francisco, juntos então há 6 anos, por meio de união estável, adotaram a Raquel, de 2 anos. A Raquel é sobrinha biológica do Cândido, né? E atualmente ele é pai. Então, só para a gente entender as complexidades aí. O Paulo e o Bogar, juntos há 8 anos, por meio de casamento civil, adotaram o Rodrigo. O Rodrigo foi adotado pelo Bogar, inicialmente, e agora o Paulo está requerendo a paternidade. Então, teoricamente, ela é adotada somente pelo Bogar. O Bruno e o Cláudio, juntos há 21 anos, por meio de união estável, adotaram o Rafael. O Rafael, de 8 anos de idade. Agora são os 4 casais de mulheres, né?
Primeiro, então, o quinto casal no caso. A Tarsila e a Adriana, juntas há 3 anos, união estável. E adotaram a Anísia de 2 anos. Nesse caso, a guarda seu nome das duas. Então, o nome está das duas. A Isabela e a Beatriz, numa relação de 7 anos, união estável também. Elas são mães da Maria Clara, de 11 anos. A Maria Clara é filha biológica da Beatriz, de um relacionamento heterossexual anterior. A Beatriz foi casada com um homem, teve a Maria Clara, se separou, está com a Isabelle, e atualmente, a Maria Clara, e atualmente a Maria Clara mora com as mães. O caso que se repete também na 7ª família, né, da Manu e da Beatriz. Juntas há 6 anos, elas coabitam, mas sem vínculo civil. É o único casal que não tem vínculo civil. Mães da Gabriela, no mesmo caso também, que é fruto de um relacionamento anterior. E por último, a Anitta e a Ione, que estão juntas há 21 anos, casamento civil também, que são mães do Torquato, de 18 anos de idade, que por meio de inseminação artificial. Né? Nesse caso, quem gerou foi a Anitta. Esses nomes, obviamente, são nomes fictícios, não são nomes verdadeiros dos participantes. Então, a partir desse panorama, dessas 8 famílias que eu tive contato, eu selecionei alguns dados para vocês aqui, alguns trechos de entrevista, para ilustrar um pouco o que essas famílias falam. Né? Então, inicialmente, os casais comentam sobre os conflitos e as dificuldades em relação à aceitação da homossexualidade por parte dos familiares próximos. Né? Brigas, conflitos, que os familiares não aceitavam a homossexualidade. Então, o ponto de partida é esse. Né? Porém, que com a convivência, né, esse fato se modificou, dando lugar à aceitação. Então, todos eles mantêm uma boa relação com os familiares de origem. Né? Também com a chegada dos filhos, isso contribuiu bastante, né? Transformando, então, os casais em família, né? Que auxiliou no fortalecimento do vínculo com a família de origem. Eu trouxe uma fala, então, da participante Tarsila, de 27 anos, que diz: na minha família, modificou depois que a gente adotou a Anísia, né? Minha avó não aceitava a gente em hipótese alguma. Depois que a Anísia veio, aí as coisas ficaram mais tranquilas. Voltaram a fazer natais, por exemplo, que não faziam há muito tempo. Em decorrência, então, da chegada dos filhos nas vidas desses casais, eles relatam grandes transformações aí em suas rotinas e planos. Né? Nós vemos que as mudanças na conjugalidade, em decorrência de vindas então, da filiação, né, transformando numa família, né, são comuns no ciclo vital e não são exclusivas dos casais homossexuais. Qualquer tipo de organização familiar, existe essa alteração de rotinas e planos em decorrência da chegada dos filhos. Então, para ilustrar, o Francisco, que é pai de 42 anos, ele diz: a vida assume um novo papel depois que entra uma criança. Você passa a ver a vida de uma maneira diferente, até porque muda tudo. Muda todo o seu planejamento financeiro, muda o seu planejamento de um futuro de médio, de longo prazo. E você passa a viver em função dela, da criança no caso, para prover tudo de bom, tudo de melhor. Em relação ao desempenho das funções parentais, né? As funções maternas e paternas não estão necessariamente atreladas ao sexo, né? Ou seja, os papéis de pai e mãe não necessariamente coadunam com o sexo biológico e com o gênero, né? Mas sim com as funções psíquicas e sociais dentro de cada casal. Isso vale para qualquer configuração de casal, seja homo, hétero, etc. Né? O papel de pai e mãe não necessariamente está atrelado ao gênero. A Beatriz, em relação a isso, ela diz: a filha, no caso, consegue diferenciar bem, que nem a mãe pamonha, que sou eu, no caso, né? E a mais assim, rígida, mais séria,
que é a Isabelle. Ela sabe até onde ela pode fazer birra, até onde ela pode chantagear. Ela, a filha, sabe que ela faz isso comigo, que se a Isabelle falar, acabou, é aquilo e pronto, né? Então são as observações aí relacionadas ao cotidiano familiar. Em relação a essas famílias e o contexto social em que elas vivem, elas mencionam a existência, então, de preconceito indireto, preconceito social indireto, né, ao perceberem o incômodo de algumas pessoas, né. O preconceito, então, é a discriminação em suas diversas possibilidades e manifestações, né, mesmo que de forma velada, ainda fazem parte do cotidiano desses participantes. A fala do Cândido, que é pai. De preconceito, das pessoas tratarem a gente assim com estupidez? Não. De olhar torto? Tem. As pessoas sempre ficam olhando para você, para vocês estranho, né? Como se você fosse um ser anormal, pelo fato de ter 2 homens andando com uma criança. Uma vez, a gente estava andando no shopping, uma mãe falou assim: mas cadê a mãe dessa criança? As pessoas não aceitaram ainda que possa existir a família que tenha 2 homens e uma criança. As pessoas ficam olhando extraterrestre, né? Pelo fato de você amar um outro homem, isso vai contra todos os princípios da família tradicional. Pelo fato de 2 homens adotarem uma criança, vai contra os princípios da família tradicional, né? Então, os relatos desses participantes demonstraram essas situações de preconceito, entendido por eles como sutis, indiretos, né? E preconceito que transpassa o cotidiano dessas famílias, embora não se tratem de expressões físicas e agressivas de violência por homofobia, né? Elas reproduzem manifestações de preconceito e discriminações que reafirmam o lugar de desviantes que os homossexuais ainda têm na sociedade. Agora, encaminhando para o fim, eu trouxe as falas dos filhos, né, o que os filhos falam sobre isso. Então, essas são as falas do Torquato, de 18 anos, que é filho de um casal de lésbicas. Alguns amigos já me perguntaram como você acha que é morar com 2 mulheres? Eu até brinco. Eu acho normal, só tirando o fato de ter que aguentar as 2 de TPM. Tirando esse fato, é normal, é bem comum. Eu não vejo muita diferença, eu não sinto vergonha de nada. Sempre falei abertamente, tanto que todos os meus amigos sempre souberam. A escola sempre soube. Eu não ligo de falar, eu realmente sou aberto nesse assunto, né? Então a gente vê a leveza que ele trata o assunto. Então ele continua. Ele considera também que o preconceito de algumas pessoas provém da falta de informação sobre o assunto, né? Alguns amigos meus, por exemplo, não entendiam. Eles nunca tiveram esse tipo de informação. Mas depois que eu expliquei, eles aceitam na boa. Eles não têm nenhum tipo de preconceito, pelo menos não que eu perceba. E ele conclui: se as pessoas se conscientizassem mais e procurassem as informações certas, não teria tanto preconceito igual costuma ter. E por último, eu trago a fala do Rodrigo, que é o filho de um casal de homens de 10 anos de idade. Rodrigo diz: eu só sei que eu gosto muito deles e gosto muito do jeito que eles são. Porque o jeito que eles são não é nada diferente para mim. Não é nada diferente deles serem homem ou mulher. Não é nada diferente. Eu sei que eu gosto muito do jeito que eles são, não tenho nenhuma vergonha disso. Né? Então, assim, é a perspectiva dos filhos, né, em relação à família homoparental. Então, caminhando aqui para as considerações finais, para a gente poder conversar depois. Essas famílias homoparentais, né, elas integram, então, a diversidade de famílias cada vez mais ampla na sociedade, né? É um tipo de família somente, frente aos outros modelos que existem, né? Pesquisa com esse tipo de família, elas são meritórias no sentido de expor e discutir um fenômeno recente e ainda pouco estudado na realidade brasileira, né?
Dentre, então, as problematizações que se levantam, né, para discriminar a legitimidade dessas famílias, encontra-se, então, a situação do preconceito social que ainda existe frente à homossexualidade. Quando a gente pensa, então, nas formações acadêmicas e profissionais na área de psicologia, direito, serviço social, entre outras áreas, né, ainda nós pouco discutimos essa temática, e com isso a gente espera que outras pesquisas relacionadas ao tema possam gerar conhecimento que aprofundem os resultados das investigações que já foram realizadas, no caso, e forneçam subsídios para ideações, políticas, estratégias que promovam a cidadania e o respeito à diversidade, né? Além disso, é imprescindível incentivar medidas preventivas de apoio a essas pessoas e suas famílias na precaução, no caso, contra os atos de violência homofóbica. É isso, então. Aqui são as referências. E eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Agora nós temos, acho que um tempo para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Boa noite. Você falou assim que não existe uma pessoa para se identificar como o papel de pai, o papel de mãe, independe do gênero ou da identidade. Mas o que é o papel de pai e o papel de mãe? Existe uma diferença? Depende das perspectivas que a gente olha. É interessante essa pergunta, né? Porque a gente espera socialmente o que é ser mãe, o que é ser pai, né? Então depende da perspectiva. Atualmente, essa questão de ser pai e ser mãe está muito fluido, né? Então a gente percebe assim o desempenho de responsabilidades e cuidados está muito partilhado entre o casal, né? Então isso hoje em dia depende da perspectiva que a gente olha. Por um lado, sim, existem diferenças, né? Para a gente olhar pela ótica da psicanálise, tem muito bem instituído o que é ser pai, o que é ser mãe, função paterna, no caso, né? Que a função paterna, por exemplo, pode ser executada por uma mulher. Então isso é uma outra questão que a gente pode entrar por uma outra ótica. Mas na prática, a gente vê que isso hoje em dia é muito fluido, né? Ser pai e ser mãe. O fundo é os direitos e os deveres no cuidado das crianças, né? Isso é ser pai e ser mãe. No fundo é isso. Bom, meu nome é Eric. Eu reparei que tem uma diferença grande nos casais de mulheres pela adoção e os homens. Dos homens têm uma quantidade dos dois parceiros que estão juntos maiores do que as mulheres, nesse fato de adotarem os filhos. Esse preconceito que a sociedade, a maioria, tem de casais homens, mais por casais homens e por casais mulheres, que é no fato da idade diferente dos dois juntos. Você acha que esse preconceito é visível? Desculpa, o preconceito relacionado ao quê? A diferença de idade? A diferença de idade, que tipo assim, que mulheres casadas, mas têm mais responsabilidade do que os homens. Eu acredito, sim, preconceito existe se a gente procurar que tem, né? Mas falando desses casais aí, nós vimos que os 4 casais adotaram, de casais de homens, né? E das mulheres aparecem diferentes possibilidades aí de arranjo familiar, além da adoção, né? Que envolve então a vinda de uma filha de um relacionamento anterior, né? E da inseminação artificial, né? A minha pesquisa não trata de uma pesquisa quantitativa, né? Assim, então eu não fiz um mapeamento aí de quantos % são adotados ou não. Esse foi o universo de famílias que eu tive acesso, né? Coincidentemente apareceu isso, né? 4 possibilidades de adoção e as femininas diferenciadas aí entre
inseminação, relacionamento anterior e adoção também, né? Mas talvez reflita um pouco desse universo relacionados ao acesso da parentalidade, como que eles estão se organizando, né? Mas as principais formas são essas, que a gente encontra aí na literatura. A gente tem mais, acho que vai parar em mais uma ou duas perguntas, senão não vai dar tempo de passar o filme inteiro. Você? Atualmente foi lançada uma série na Netflix que foi muito popular, que é 13 Reasons Why, os 13 porquês. Nela mostra uma das personagens que ela foi adotada por um casal homoafetivo. E, no caso, ela é homossexual. E ela tem um grande medo de se assumir, por causa que isso talvez gere alguma coisa, por dizer, burburinhos na comunidade mais conservadora. Eu queria que você pudesse explicar um pouco mais o que isso poderia acarretar na questão de se assumir e todo esse processo sobre o preconceito. Então, nas famílias que eu entrevistei, isso aparece. Principalmente nas famílias em todas. Os pais, na preocupação que os filhos não sejam homossexuais. Embora eles sejam, preocupação de que não sejam homossexuais, né? Por que isso? Por medo da dificuldade, de preconceito que eles vão sofrer por conta dessa orientação sexual, né? Então é algo aí que faz parte das preocupações deles como os pais e mães, né? Essa questão de o filho ser gay ou lésbica, no caso, né? A gente sabe que o fato dos pais serem gays ou lésbicas não influencia e não determina orientação sexual, né? Isso é uma grande premissa aí, e muito bem consolidada, de que isso não determina a sexualidade dos filhos, né? Mas sexualidade é muito amplo, isso pode acontecer independente da configuração parental, no caso. Mas eles, pelo menos os casais que eu entrevistei, todos demonstram preocupação relacionada a mas o meu filho é hétero, a minha filha tem todos os trejeitos de ser heterossexual, né? Então é algo que incomoda, mas incomoda pensando qual que é a projeção disso, né? No preconceito social que eles vão sofrer, porque eles, como homossexuais, sofreram na trajetória de vida e ainda sofrem, né? Mas é por conta disso. A gente dá tempo de mais uma pergunta. Somente mais alguém? Então acho que é só isso. Se quiser agradecer alguma coisa, eu vou... Então, muito obrigado por estarem aqui e obrigado pelo convite novamente. Tá bom? Então, até mais. Então, na verdade, como a galera falou, estava fora da programação, né? E a nossa ideia aqui nem era tipo a gente falar assim sobre o filme. A ideia meio que era só nós dois puxarmos um debate do qual a gente gostaria que todo mundo participasse. Eu gostaria, né, de poder ter trago, né, algumas pontuações, até porque hoje eu não consegui ver o filme. E você quer começar então? Porque pelo que você fez. Então, é a primeira vez que eu assisto o filme, né? Foi bem impactante, é bem denso, né? É difícil já falar sobre o filme logo de cara de assistir, né? Acho que exige um processamento de tudo que se passa no filme. E acho que é importante ressaltar, acho que o primeiro ponto, né? Que não é só um filme sobre um homem negro e gay. É um filme sobre... Eu esqueci o nome do personagem principal. Chiron. É um filme sobre o Chiron, né? E aí o primeiro ponto que eu acho que a gente traz é que é um filme que traz destruição. E aí destruição no sentido de que ele vai despir, ele vai trazer uma nova perspectiva dentro do cinema de como retratar as pessoas negras, né? E por isso que eu digo destruição, porque ele vai trazer a destruição do estereótipo do que é ser negro e de como o negro é retratado dentro do cinema, assim. Então a gente vai perceber que, tipo, é um filme que vai falar sobre a vida dessa pessoa, sobre a humanidade dela, né? Vai tratar essa pessoa de fato como ser humano. E por isso que eu digo que é destruição. Eu anotei umas coisas também durante o filme. Eu ia falar outra coisa nesse sentido.
Bom, assim, primeiro eu até fiz... eu que falei primeiro com a galera, né, porque eu estudo aqui no Direito, faço parte do coletivo, mas eu até quis assim, muito que tivesse um menino também, né, porque eu acho que, além de tudo, o filme traz uma discussão sobre masculinidade, né, que tem que ser colocada assim, e principalmente quando a gente pensa masculinidade de um referencial negro, né? Além de um papel do que foi imposto, né, às pessoas negras em geral, ele quebra todo um papel que foi imposto especialmente aos homens negros, né? E é muito louco ver assim que ele quebra isso sem sair de muitos lugares que estão colocados, né? Por exemplo, ele é um menino negro que não teve pai, ele é um menino negro que acaba sendo colocado num lugar onde os meninos negros estão sendo muito colocados, mas nada disso tira dele, né, a condição de humanidade, que muitas vezes a gente se esquece assim, né, nessas figuras. Outra coisa que eu gosto bastante nesse filme assim é que, inclusive, faz ser meu filme LGBT favorito, não só pela questão racial, mas porque acho que ele retrata a sexualidade de uma maneira muito sensível, que é o fato de ele conseguir trazer, né, essa discussão sobre a sexualidade do Chiron, sem necessariamente, ainda que exista um romance, o romance ali não é o foco, né? E eu acho isso legal porque a maioria dos filmes LGBT que vocês vão ver é tipo aquele amor, não sei o que assim. E ainda que eu acho importante, né, principalmente se tratando de nós negros que nunca somos representados, né, enquanto objeto de amor, de afeto e sujeitos, né, de amor e de afeto, eu acho legal isso de dissociar, né, que a nossa sexualidade é isso, né? Minha sexualidade tem a ver com o outro, tem a ver com os outros, mas é um processo meu que não vai estar sempre perpassado por um grande amor, né? Tipo, enfim. E só tocando nesse ponto, né, do que a Manhã fala sobre masculinidade, né? Uma coisa para mim que é primeiro muito muito forte no filme, primeiro é notar o silêncio, assim, né? Como ele não fala, assim, acho que se contar todas as falas do filme dele, de todos os personagens que têm maior participação no filme, ele talvez seja o que menos fale, não sei, ele fala muito pouco, né? E aí é engraçado notar também que esse filme, acho que para as pessoas que são negras e gays, eu acho que se identificam muito, né? É expor a gente, negro e gay, dentro do cinema, né? E despir a gente, expor a gente para a sociedade, porque está contando a minha história. Eu me vi no filme diversas vezes. E aí, voltando no ponto da masculinidade, é interessante notar, eu percebi bastante no aspecto de como ele se coloca, como o personagem está colocado na posição corporal, nos gestos, na forma que ele anda, na forma que ele está colocado, assim, né? Então, na época em que ele, ainda criança, ele vivia de uma forma muito encolhida, muito fechada, sabe? E aí ele só passa... E aí a gente tem uma quebra de masculinidade, né? E a gente tem uma quebra de expectativa da masculinidade, né? O que a gente espera que um homem negro seja dentro da sociedade, e ele vem, durante a trajetória da criança dele, enquanto criança, quebrar essa expectativa. E por isso que ele é muito perseguido, né? E aí, a partir do momento que ele se revolta, ele constrói uma outra pessoa. E aí, a partir daquele momento, a postura dele vai ser outra, a forma de andar dele vai ser outra, e a construção de masculinidade começa a se reforçar daí dentro desse ponto, né? E aí, tipo, é engraçado também ver que como esse filme acontece nos Estados Unidos e como ele também é a realidade que a gente vive aqui no Brasil, né? Como a gente traça esse paralelo, esse espelho de forma muito, muito forte. E é muito interessante porque quase todos, acho que eu vi uma ou duas pessoas brancas durante o filme inteiro, quase todas as pessoas que aparecem no filme são negras. E a gente vê o racismo ali, né? A gente vê o racismo atuando o tempo inteiro e a gente vê o racismo limitando e cerceando a forma como essa pessoa vai crescer, a forma como essa pessoa vai viver. Eu anotei uma frase que lá no início aquele cubano fala para ele, né? Não deixe que decida por você quem você será, né? E é isso que o racismo faz. Ele decide pra gente quem nós vamos ser. Ele quer delegar o lugar que nossos corpos vão ocupar dentro da sociedade e que, de certa forma, acaba delegando o lugar que o corpo dele ocupa também, né? Ele acaba sendo preso e entrando no mundo do tráfico. Ele acaba sendo quase a mesma história que o cubano, né? E
E aí eu acho isso muito interessante, né? Não falar necessariamente de racismo, mas mostrar dentro de uma comunidade negra como que o racismo está atuando de forma a determinar qual o lugar dos corpos, né? É engraçado porque a Mara Moira falou, né, na segunda-feira sobre os lugares e não lugares que nós, pessoas marginalizadas, ocupamos, né? E aí outra coisa que eu notei que é muito interessante, que é ainda enquanto criança, como ele não se sente bem em lugar nenhum, como ele não tem lugar, né? Porque na escola ele não quer ir para a escola porque ele é rechaçado. Quando ele volta para casa, ele encontra uma realidade que a mãe dele é usuária de drogas, viciada, prostituta, e ele não quer ficar em casa, então ele passa a se esconder dentro de lugares abandonados, ele passa a ir para a praia, e como a gente não tem lugar dentro da sociedade, né? Como a gente precisa construir os lugares, não lugares que a gente precisa ocupar. E aí, nessa parte que ele... O filme vai trazer várias questões, né? Nessa parte que ele se afirma, que ele se revolta quando o cara que ele acaba tendo a primeira relação, a primeira experiência sexual com ele, né? Ele se revolta e chega na escola e vai quebrar a cadeira na cabeça do cara que escrotizava ele. E aí é mais uma vez os corpos negros sendo determinados a se reafirmarem na sociedade a partir da violência, né? Como a gente é determinado a ter que se reafirmar enquanto corpos violentos para se colocar dentro da sociedade, para se colocar enquanto pessoas que precisam se impor, enquanto pessoas que precisam ser colocadas de forma autêntica, de forma a ocupar seu lugar, assim, né? E é interessante também que o amiguinho dele, aquela hora que eles estão brincando lá de futebol, e pergunta assim, né? Você tem que falar para eles que você não é frouxo, né? Eu sei que você não é frouxo, mas você precisa mostrar para eles que você não é frouxo. Mais uma vez, trazendo esse debate sobre a masculinidade, né? Como que está imposto para a gente que a gente precisa se colocar enquanto homens negros, que somos fortes, que não somos frouxos, que nos impomos, que somos valentes, né? E que temos que violentar e temos que agir com violência o tempo inteiro. E aí o filme vai extrapolar essa questão somente da violência, né? E aí, uma hora que os dois estão lá sentados e um pergunta para o outro, né? Você chora? Você já chorou? E aí, mais uma vez, o debate da masculinidade, né? Homens também choram, homens negros também choram. E aí o filme demonstra como, de novo, né, nessa questão da humanidade, como os homens negros saem desse estereótipo que são retratados no cinema só no aspecto de violência, só no aspecto de que é a pessoa mal do personagem mal, e que é uma pessoa que chora, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que violenta, é uma pessoa que sente ódio, é uma pessoa que é violentada e pratica violência também, como todos nós, como todo mundo é, né? E eu gosto muito disso que você falou da humanização dele, também no sentido... sei lá, o outro filme que fez muito sucesso esse ano aí, que estava pro Oscar, que trouxe uma discussão racial, foi o Fences, né? E Fences foi um filme que me incomodou muito, a construção do personagem, assim, porque eu achava que, em um momento ele perdia a humanidade, né? Ele só sentia raiva. E eu sentia que a humanização dele era feita através de outros personagens. E isso é muito uma coisa que é feita também, acho que em relação a personagens negros no cinema, né? A gente ainda é capaz de sentir pena deles, de sentir que eles... Mas é sempre através de um olhar do outro, né? Perpassando um olhar de um outro, né? Na verdade, o outro, na verdade, é o negro, perpassando o olhar do branco, assim, né? E esse filme não, né? E eu gosto do lance que você falou, disso ser em muito silêncio, né? Por essa cena final, eu nem vi o filme hoje, porque eu estava em mil corres, e só de ver essa cena final eu fiquei emocionada, sabe? Porque tá ligado? Diz demais, gente. É isso, a gente está falando demais. Acho que...
acho que isso é uma referência, né? Eu não sei falar, né, se realmente foi isso. Acho que faz muito sentido, né? Eu acho De- que isso é uma referência. No Não f- foi o diretor do filme que criou isso. Eu acho que existe essa frase, uma referência. E acho que faz muito sentido também trazer essa referência no sentido de que o filme trata sobre a solidão do homem negro, né? E aí, nesse sentido... Sim. E é interessante, só pontuando, linkando com o que você falou, que ele não fala sobre o que ele sente, né? Tipo, raras são as vezes que ele vai se abrir. E a mãe dele, na cena que ele vai encontrar a mãe quando ela tá lá internada, ela fala, né? Você tem que se abrir pra alguém, você tem que conversar com amigos, você tem que falar sobre o que você sente. Você pode se abrir comigo. E ele, quase em momento nenhum no filme, ele fala o que ele sente. Falando sobre a linguagem. É um aspecto muito interessante que eu notei da linguagem do filme é que usam-se muitas gírias. E aí várias dessas gírias que são do gueto negro lá dos Estados Unidos são várias das gírias que nós usamos nos guetos negros daqui, né? E sobre o Coração Negro eu também fiquei refletindo sobre, assim, na hora que eu escutei. Eu não sei dar uma resposta, não sei. Eu não sei o que falar. É que eu acho que essas palavras, assim, tipo, tanto... pelo menos o que eu sinto com as que a gente usa. Tem muitas palavras que eu uso na minha família, tipo, meus primos usam para se referir a mim. E, tipo, se um branco falasse comigo, era inadmissível. Ainda existe uma perpetuação de racismo, isso existe. Mas isso não anula o fato de que uma palavra racista falada por um branco é uma palavra racista falada por um branco. Então, ainda que ver negros falando isso não dá permissão para ninguém falar essas coisas, entendeu? Nem, enfim, são mecanismos raciais complexos, né? Outra... Eu também perdi como não assisti hoje, mas... enfim, não vou citar uma cena do filme em si, mas uma discussão que eu acho que do qual esse filme é um bom exemplo, assim, que eu acho que hoje está rolando muito essa discussão da questão da representatividade, né? Se ela vale ou não. E eu, enquanto uma pessoa negra, LGBT, enfim, em geral eu não me envolvo nessa discussão, porque eu acho que ela parte de exemplos bem toscos, assim, mas acho que mais do que representatividade, né, quando a gente reivindica a necessidade disso, a gente está falando muito mais de um referencial, assim, né? É muito, tipo, doído você viver com 12, menos que isso, sei lá, a idade que a gente começa a refletir sobre nossa sexualidade, e quando você finalmente encontra referenciais disso, não é referencial, não é ver uma pessoa na novela, não, gente. Referencial é, tipo, saber que existem outras pessoas que passam pelo que você está passando e que são pessoas como você. Saber que a história a que você pertence, a história do seu povo, nisso, quem você é, existe, né? E, enfim, e esse filme é um filme que me trouxe muito isso, assim, uma calma, assim. E porque existe... Isso também é desumanizador, né? Essa sensação de que a gente não existe, né? De que esses sentimentos que a gente está passando são só nossos, assim, né? Não é algo... compartilhar coisas com o outro, sentimentos com o outro, humaniza a gente também, né? Eu lembro que uma vez a gente viu um filme aqui, o Dia de Jerusa, chama, e era sobre uma senhora negra que termina a vida assim sozinha, né? E aí um dia uma moça vai fazer um censo na casa dela, e ela fica pegando essa moça para conversar, assim, porque claramente ela é uma senhora sozinha, né? Eu lembro que na ocasião eu falei, né, sobre como, enfim, eu sempre tinha gostado de literatura, de livros, de coisas universais, assim, como os personagens dessas coisas universais eram sempre homens, né? E aí eu vi que eu podia encontrar referências nas minhas coisas, assim, né? Em produções de outras pessoas negras que falassem sobre mim. E aí eu lembro que a Viviane, que era a diretora, ela estava presente, ela falou que representar a gente e permitir com que outras pessoas também não negras se identifiquem com isso também faz parte, né, desse potencial humanizador. Por isso que eu entendo que apesar de eu saber, né, que para mim, que para os meninos negros gays, principalmente, esse filme faz muito mais sentido. Eu acho que o que existe de tão grandioso nele é que ele vai fazer sentido para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que já se sentiu sozinha, qualquer pessoa que, enfim, já viveu qualquer uma dessas coisas que o Chiron vive, né, enquanto ser humano. E só linkando para trazer uma referência, desculpa, do filme sobre isso que a manhã está falando, é na parte bem lá no início, quando o cubano fala assim, né?
você não é o único nesse planeta. Nós não estamos sozinhos nesse planeta, né? Tem negro nesse planeta inteiro e nós fomos os primeiros a habitar essa terra que está colocada aqui. E é muito interessante. Uma outra questão que é bem interessante que o filme aborda também é a solidão da mulher negra e a mulher negra sendo mãe solteira, né? E aí, para mim, foi bem forte quando eu não vou lembrar o nome dos personagens, minha memória é péssima. Mas quando o carinha que acha ele lá, quando ele está escondido naquele lugar abandonado, e começa a ajudar ele, ele vê que a mãe dele está lá comprando drogas no lugar onde ele trafica, e ele vai brigar com ela porque ela está comprando drogas e o filho dela está aí à mercê do mundo e aí ela precisa cuidar do filho dela, né? E ela pergunta para ele, você que vai criar meu filho, então? E é exatamente isso, né? No sentido de uma primeira impressão de julgamento muito forte sobre que mãe é essa, né? Que não demonstra amor. E aí é muito forte também que várias cenas vem aquele relance da mãe gritando com ele, mostra várias vezes, né? Uma mãe que não cuida, que está deixando ele sozinho, mas que está relacionado com tudo que está por trás disso aí. E aí é mais impactante ainda que a primeira vez que a gente vai ver no filme a demonstração de afeto, troca de carinho entre ele e a mãe é quando ele já está mais velho e vai visitar a mãe quando ela está internada e ela chega a falar para ele que ela ama ele, né? E aí isso é bem forte. Eu vi umas críticas sobre isso. Eu acho que, enfim, a gente podia abrir um pouco para vocês agora, então talvez isso seja uma boa pergunta. Eu vi algumas críticas, só que foi um tempo depois de eu ter visto, e eu ainda não revi o filme, em relação a essa representação da mulher negra, principalmente por causa de como o personagem da mãe dela se constrói. Eu confesso que eu não senti nenhum incômodo assim quando eu vi em relação a isso, em relação a nada, na verdade. Mas eu vi críticas. Acho que se alguma das meninas sentiu algo parecido, mas também, gente, se vocês quiserem falar, acho que a gente deu uma manipulada e não era muito a ideia. Alguém quer fazer alguma observação, falar o que sentiu assistindo o filme? Fala, Daisy. Outra coisa que eu achei bem interessante também é ver como que o personagem experiencia a sua sexualidade, né? Tipo, qual foi o primeiro momento e o único momento, né, que ele experiencia a sexualidade, e aí traz uma comparação com o amigo, que é o que ele experiencia a sexualidade, que ele vê o amigo transando com uma garota e só muito tempo depois ele vai experienciar essa sexualidade, mas nem nunca ter falado sobre isso, né? A única vez que, pelo menos, passa no filme dele falar sobre isso é quando eles estão sentados na mesa e ele pergunta se ele é baitola lá pro cubano, né? E aí ele vive o tempo inteiro internalizando isso, tanto é que chega no fim do filme, que é bem impactante também, ele falar que a única vez que ele teve uma relação sexual, que ele tocou em alguém, foi a vez quando foi com o amiguinho dele, quando eles eram muito jovens, né? E aí retoma de novo a solidão do homem negro e gay. Como eu disse, né, eu gosto do lance do filme conseguir construir uma discussão sobre sexualidade sem necessariamente trazer uma linda história de amor e preconceito e morte, sei lá, todas essas coisas aí. Enfim, gosto nesse sentido, né, da gente entender que, enfim, sexualidade é uma discussão, né, que vai para além disso, mas
tem esse outro sentido, né? Tipo, muito duro, assim. E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar para os meus amigos brancos, assim, em discussões sobre sexualidade, é que, enfim, uma diferença que não tem como pontuar é que a gente, muitas vezes, né, acha que entender nossa sexualidade é um processo de escolher, saber o que a gente gosta, né? Imaginem o que é, né, viver isso quando você faz parte de um grupo que é sempre preterido, principalmente nesses aspectos, né? Para quem o amor te é renegado, para quem, enfim, você nunca é um sujeito passível de afeto ou de carinho, né? Vou falar minha orientação sexual aqui só para motivos de... eu sou bissexual, né? E, não sei, vários momentos assim da minha juventude, eu estou falando bem de qualquer jeito, viu, gente? Enfim, desabafo. Eu cheguei assim, eu ficava tipo, meu Deus, será que eu realmente gosto disso mesmo? Não sei se eu gosto, se estou gostando porque é essa pessoa que está me dando atenção, tá ligado? E isso não tem o que falar, sabe? E, enfim... Que é uma coisa que me chamou muita atenção também, que é uma coisa que a gente faz muito, assim, acho que, sei, talvez pessoas aqui já riram, já brincaram com essa piadinha e direto sai no grupo da minha sala quando tem uma prova fodida e todo mundo se fode, e aí fazem uma montagenzinha daquela imagem que quando tá menor, você clica nela, ela expande. E aí eles mandam como se fosse a grade de notas da prova, e aí na hora que eu clico e tá aquele meme daquele cara negro que tem um pau que vai até o chão. E aí todo mundo da sala ri e acha legal, né? Ri e acha brincadeira. Foi em 2011, gente, porque vocês querem se encontrar no WhatsApp e mandaram uma brincadeirinha dessa com a foto. E aí no meu grupo da minha sala, direto, sempre tem essa brincadeirinha. E aí é engraçado que lá no início, quando eles ainda são crianças, né? Eles estão lá numa rodinha, um comparando o penizinho do outro, e aí fala, nossa, o seu é enrugadinho, nossa, o seu parece um amendoim, nossa, o seu parece isso e aquilo. E traz essa desconstrução, né, de que o homem negro não é o homem do pau grande, né? Nós, como todas as pessoas, vamos ter variações de anatomia no corpo, como todo mundo tem, assim, né? Sobre esse estereótipo, eu acho que também é massa falar assim sei lá, sair com a reflexão assim daqui de quantos desses estereótipos a gente não está reforçando na comunidade LGBT também, assim, né? Pô, eu acho que, enfim, um monte aí, eu acho que todo mundo já sabe, né? O que é balada gay, o que é o sapão, tá ligado? Quando um negro é sapão, tipo, que tipo de cara vocês estão falando, tá ligado? Eu acho que agora que a gente, nesse contexto universitário, né, que a gente está inserido e, sei lá, sendo as pessoas que vêm nas mesas falar sobre não sei o quê, acho que a gente vive muito mais o processo de não é mais o de não querer, mas é o da pessoa que te quer porque ela quer te carregar como chaveirinho, assim. Olha minha namoradinha negra, que linda, né, super politizada. Ai, e enfim, e mesmo assim, né, quem ainda a gente que ainda recebe esse tipo de atenção recebe porque a gente está fora de várias outras situações de opressão, assim, né? Enfim, e acho que é mais ou menos isso. Acho que eu vivo isso em vários meios LGBT. Vocês devem estar ligados. Porra, o padrão de gay dos meus amigos do direito, gente. Vamos combinar. Vamos refletir isso aí. E,
enfim, acho que nesse ponto era meio que isso, assim, né? Também pensar, né? Começar a reparar que a gente né? A gente sai de espaços heterossexuais porque a gente acha que eles nos machucam, né? Vamos começar a ver quem são as pessoas nos espaços que a gente vai, nas festas que a gente vai, que não estão com ninguém, né? Enfim, ver quantos preconceitos a gente não está reproduzindo ainda com outras populações. E sobre isso, só um comentário. É engraçado, ontem a gente estava fazendo um espaço na MED sobre direitos humanos e o tema era minorias, a gente estava falando sobre... Eu estava falando sobre ser negro, ser gay, tinha um amigo meu negro na plateia que é da MED também. E aí a gente estava comentando, né, como nós vamos com todos os nossos amigos viados da MED brancos pro rolê, pra baladinha, vamos nos divertir, arrasar, beber, ficar loucas, pegar todo mundo. E aí a gente tá bem lá no rolê de boa, na hora que a gente se assusta, eu e um olha pro outro e a gente vê que tá todo mundo dos nossos amigos brancos se pegando e a gente olha assim pro outro, estamos aqui sozinhos, a gente se abraça, amigo, de novo estamos aqui. E como isso é recorrente, assim, né, como a gente... Tipo, vem pra cá, a gente fala disso, mas na hora que a gente sair, for pra expurgo da vida, pra festa LGBT da vida, a gente vai continuar a reproduzir isso, a gente vai continuar achando o bonitão, o sapão, a pessoa que é o padrão, que é a pessoa branca, e vai continuar preterindo. No máximo, a gente vai ter a pessoa negra, né, ou o chaveirinho, ou a pessoa pra gente ter nas quatro paredes, ter uma transa e tchau, e não assumir essa pessoa a público, assim, né? Pô, acho que balada gay é o lugar no mundo, com certeza, que mais pegam no meu cabelo. Tipo, com certeza, não tenho dúvidas. E em todos os lugares que eu já fui na minha vida, assim. Sim, os viados, tipo, você é maravilhosa, você parece a Rihanna. Eu fico, tipo, lindo. É a única negra que você conhece, sabe? Tipo, obrigada, Rihanna, maravilhosa. Queria muito, só que não. Enfim, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa... Sim, com certeza, né? Eu acho, inclusive, que o filme tem um intuito mesmo de trazer essa crítica, né? Ele é o tempo todo um menino negro que foge da norma, que foge né, do que está sendo pré-estabelecido ali para aqueles meninos. Ele não é masculino, ele não se envolve em briga. No dia que ele finalmente explode, a polícia está lá na porta esperando já, né? E é a realidade, né? Tipo, eles estão só esperando o momento que a gente vai seguir o caminho que eles estão traçando aí para a gente, né? Tipo, e não existe nada de pecado nisso, né? Tipo, a gente tem que ter muito... não falo todo mundo e até foda-se todo mundo, mas, assim, tipo, pelo menos nós que somos presos temos que ter muito carinho, né? Nesse olhar do que o outro fez ou deixou de fazer, porque isso é a história que está traçada aí pra gente, né? E lembrar que até a gente que consegue escapar dessas histórias não escapou sozinho, né? Não é por causa de mim só que eu estou aqui, é por causa de muitos, né? Que vieram aí e me colocaram, me permitiram estar aqui, né? E me apoiam todos os dias. E bem nesse sentido que você falou, é interessante notar, tipo, a questão do punitivismo, assim, né? Como que o punitivismo para a população negra é algo que pesa, assim, né? Tipo, e no sentido de que eu falo muitas vezes, muitos de nós falamos, né, que o racismo em sua última instância ele é genocida, assim, né? Ele vai atuar para exterminar a gente o tempo inteiro. E o punitivismo vem disso, né? A primeira oportunidade que se tem, a primeira brecha que a gente dá, que é a primeira vez que ele comete um erro que ele vai quebrar a cadeira na cabeça do cara que escrutiza ele, que bate nele por muito tempo, ele vai ser preso e vai destruir toda a trajetória de vida dele, né? Vão determinar toda a trajetória que ele vai seguir, assim. Então, o punitivismo dentro da população negra, assim, atuando de forma muito contundente, assim. E nós somos... Os corpos negros são muito vigiados nesse sentido, né? Tipo, o primeiro deslize já é o motivo... Pode ser o pequeno deslize, mas é o motivo que precisa para que exterminem a gente, para que tirem a gente dos lugares que a gente possivelmente possa ocupar. Assim. A Luísa Flauzina fala, né, uma criminóloga negra, ela fala quando a liberdade das pessoas negras finalmente foi garantida, ela foi criminalizada, né? E, enfim, a lei de vadiagem é o primeiro exemplo disso, mas são tantas assim, né? Quando começou a ser possível, virou um crime, né? E eu acho, inclusive, que esse filme é um filme maravilhoso para discutir genocídio, porque ele fala de várias dimensões de morte, assim, né? Ele fala de várias ausências, ele fala da morte física, de fato, como a maioria das pessoas importantes na vida dele, dos homens, principalmente, que foram, né, referências para ele, foram homens que morreram, mas ele fala, né, da morte cotidiana desse menino também, né? Tipo, do tanto de potencial daquele menino que morre, porque o espaço que ele está não permite que ele seja quem ele é, né? E os silêncios dele dizem muito isso, né? E sobre esse rolê do punitivismo, né, a gente tem aqui no Brasil, a realidade, Rafael Braga, né?
Aí, tipo, é o exemplo máximo sobre isso. Quem não conhece sobre Rafael Braga, chega em casa, dá uma gugada lá, digita Rafael Braga e pesquise sobre, que é um exemplo que eu acho que é Luana Barbosa dos Reis, sim. Do nosso lado aqui, né, velho? E um exemplo que... É porque aí já é uma discussão mais, eu acho, que sobre a questão de mulheres, né? Porque aí o racismo, né, nas mulheres LGBT já pega a partir de outra perspectiva, né? Porque se os homens negros são vistos como o ápice de uma certa masculinidade animalesca, né? As mulheres negras têm muito negada essa feminilidade, né? Então, você ser LGBT é você reforçar ainda mais essa condição, né? E, enfim, na história do Luana se cabe falar aqui, inclusive, né, o que origina a violência dela é o fato de que ela exige o direito dela de não ser revistada por um policial homem, porque ela é uma mulher. E o policial pergunta para ela, mas você não quer ser homem? Então eu vou te revistar. Enfim, eu acho que é isso, né? É tudo isso aí do nosso lado em morte de fato, né? Mas essas mortes estão aí, né? Todos os dias, né? E, enfim, na verdade acho que a gente tem que acabar. Né? Enfim, gente, na real, eu acho que era pra gente ter falado menos, e todo mundo ter falado mais, mas, sei lá. Tudo bem. E uma última coisa, é que o pessoal estava fazendo às vezes vocês estavam exibindo filme, né? Eu acho que a gente podia fazer isso aí, é um convite, assim, não é nem eu. Tipo, oi? Não estava fazendo? Não, você, acho que... Enfim, mas acho que aí tem um monte de gente LGBT aqui do campus, acho super que a gente podia fazer isso aí, pode ser aqui no Direito e conversar. Se vocês toparem, vamos fazer isso aí, porque é muito massa. Sim, a gente tinha começado a fazer sessões de cinema, de filme, pelo coletivo LGBT. E então está todo mundo convidado, é só checar a página do coletivo. E aí a gente pode fazer essa parceria muitas vezes, porque foi sensacional, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada mesmo.